Queridos, eu quero ler então com vocês esse texto, João capítulo 15, do verso 13 ao verso 17, e meditar com você alguns instantes sobre isso. As palavras de Jesus dizendo assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Queridos, algumas vezes, eu posso afirmar, eu vou arriscar afirmar aqui, que você já viveu em algum momento a experiência de alguém próximo de você, alguém entre os seus amigos, essa pessoa chegar para você um dia e contar que há muito tempo atrás ela fez uma coisa para o teu bem e que você nunca soube que ela tinha feito aquilo, que ela se esforçou por você, preparando algo, ou cuidando de você, ou te livrando de algo, e ela nunca quis falar isso para você. Aí, depois de passado muito tempo, meses ou até anos, enfim, ela chegar para você e falar: sabe aquele dia, sabe aquela ocasião que aconteceu tal e tal situação? Pois é, eu fiz isso, isso e isso para o teu bem. E aí a gente então vê naquele ponto em que a pessoa, ela decide não guardar mais, ela conta para a gente só como uma forma de demonstrar o quanto ela se importa, o quanto ela sempre se importou, o quanto ela ama a gente. E normalmente, tirando-se a pessoa não estiver bem consigo mesma, ela estiver meio orgulhosa, meio fechada, mas em geral, faz tão bem saber isso, que alguém em algum momento fez um esforço, se esforçou por nós, fazendo pela gente algo que a gente nem estava sabendo que estava acontecendo, mas tinha alguém que estava pensando na gente, que estava cuidando da gente. Eu já vivi isso várias vezes. Há muitos anos atrás, no meu primeiro emprego, quando eu trabalhava na área de telecomunicações, teve uma época que eu trabalhei na coordenação de uma parte técnica de comunicação empresarial, corporativa. E eu tinha ali no meu ambiente de trabalho um colega que era um dos mais experientes de toda a equipe. Ele era até meio maluquinho, sabe? Ele era meio doidão, de vez em quando ele dava uns gritos lá no meio do nosso setor e tal, e a gente pensava: é o fulano que está surtando lá. Ele tinha uns rompantes assim, umas risadas meio loucas assim e tal. E como eu era jovem e inexperiente, ele me chamava de calça branca. Então ele não me chamava de André, ele falava: calça branca, vem cá. Calça branca é porque ainda não sujou a calça trabalhando, né? A calça estava limpinha ainda, né? Falta de experiência total. Aí ele falava: calça branca, vem cá. Aí eu chegava lá e aí ele começava a conversar: deixa eu te explicar um negócio. Quando acontecer tal coisa aqui, presta atenção que eu vou te explicar, você nunca mais vai errar. Aí ele falava: você faça assim, 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 assim. De vez em quando ele chegava: calça branca, vem cá. Aí eu chegava lá e ele falava sobre coisas da vida. Infelizmente, ele teve o problema, passou pelo problema do término do seu casamento. A família dele, ele se separou e tal. E às vezes ele se abria comigo. Ele contava para mim algumas dificuldades, algumas coisas difíceis que ele passava, de diversas coisas na vida e tal. E ele falava: olha, presta atenção, calça branca, porque eu passei por isso e eu não quero que você passe, sabe? E teve uma vez, queridos, que ele me chamou: calça branca, vem cá. E ele falou: deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. E aí ele disse para mim de um erro que eu cometi há muito tempo, deixou passar muito tempo. E ele explicou para mim: olha, teve um dia que você atendeu um serviço e você cometeu um erro que foi muito grave. No mínimo que você merecia era ter levado uma advertência, senão você ter sido mandado embora. Mas eu percebi aquilo,
Eu fui lá conversar com o responsável pelo nosso setor, com o nosso coordenador, e pedi para ele te dar uma nova chance. Porque você está se esforçando, porque você está aprendendo e tal. Aí eu fui lá e consertei o problema que você fez. Deixei passar, porque naquele momento a coisa estava quente, eles estavam pensando realmente em te repreender e tal. E eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo foi tão bom, sabe? Eu fiquei assustado porque eu cometi um erro que eu nem sabia e que eu podia ter sido mandado embora. Mas ao mesmo tempo eu percebi, gente, o que seria de mim aqui dentro dessa empresa trabalhando se não tivesse pessoas que se importam comigo e que estenderam a mão para me socorrer? Talvez eu não estaria trabalhando aqui se eu não tivesse alguém como esse meu colega, que gosta de mim e que me protegeu naquele momento. Foi conversar, apelar por mim lá com o encarregado, com o coordenador. Há muito tempo, isso foi uma experiência no ambiente de trabalho, mas há muito tempo, eu já sou pastor, líder do ministério da nossa igreja, já fazem 20 anos. Em janeiro, eu completei 20 anos como pastor da nossa igreja. E quando eu comecei como pastor aqui na nossa igreja, eu já contei bastante dessa história. Eu tinha 26 anos, eu tinha acabado de fazer 26 anos. Eu ainda era solteiro, estava noivo, eu e a Mônia, a gente estava noivo, mas ela morava lá em São Paulo. E era o meu primeiro ministério. Eu não conhecia ninguém aqui dessa igreja. Eu não tinha nenhuma estrutura. A nossa igreja tinha passado naquela época por uns momentos turbulentos, difíceis e tal. Então a vida da igreja em alguns aspectos estava um pouco sensível. A igreja estava se reorganizando, se refazendo assim. E eu me tornei pastor da nossa igreja. E o pastor que me antecedeu, ele saiu e eu entrei. Então, era eu e Deus e vários irmãos ali que faziam parte da liderança da igreja. E teve uma vez que o pastor, que eu considero ele como um tio, e ele, inclusive, foi o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Roberto Tadeu Pimentel. Ele, uma vez conversando comigo, ele liberou para mim uma palavra que eu já compartilhei essa palavra para abençoar muitas outras pessoas várias vezes, que ele falou: André, você não tem experiência, você não tem nem estrutura de equipe de liderança dentro dessa igreja para você começar esse ministério ali, enfim, mas eu quero entregar uma palavra a você. Vá e se dedique à obra de Deus com um coração limpo. Porque se Deus ver que você está fazendo tudo com o coração limpo diante dele, até quando você cometer erros, ele vai ser bom com você. E eu acreditei naquela palavra, eu recebi aquela palavra de todo o coração, sabe? E aí eu comecei a me dedicar ao ministério aqui na nossa igreja. Logo depois a gente se casou e muita coisa acontecendo. E dentre tantas pessoas aqui que faziam parte da liderança da nossa igreja, teve um irmão que, inclusive, eu estava falando com ele esse final de semana. Ele já não congrega mais aqui na nossa igreja. Ele está no Rio Grande do Sul até, o irmão Obedes. Quem aqui conhece o irmão Obedes Barbosa? Tem alguns que conhecem. São velhinhos, hein, queridos? Tem uns aqui que são as pedras fundamentais aqui dessa igreja. Que beleza. Eu estava falando com o Obedes esses dias e eu virei para ele e falei: Obedes, eu tenho no meu coração, com a palavra que eu quero ministrar na igreja domingo, eu gostaria muito de fazer uma menção sobre você. E ele permitiu, então eu estou falando dele aqui, e ele sabe que eu estou falando dele aqui, porque eu disse para ele da enorme gratidão que eu sempre tive a Deus pela vida dele. Houve alguns momentos na vida da nossa igreja em que o que ele fez por mim foi muito semelhante ao que aquele meu colega de trabalho experiente fez por mim várias outras vezes. Quando algumas vezes na vida da nossa igreja, o Obed chegava para mim: André, preciso conversar com você. Ele, na época, eu era o pastor da igreja e ele cuidava da parte estatutária, administrativa da igreja. Ele era o presidente da igreja. E ele falou: André, tem algumas coisas que você tem feito como pastor da igreja que estão transmitindo insegurança para a igreja. Mas eu quero dizer para você, eu tenho conversado com as pessoas que têm se sentido inseguras, e eu tenho falado para elas que eu creio que você é um homem de Deus e que a gente precisa dar
tempo e oportunidade para Deus fazer a obra dele através da sua vida aqui nessa igreja, e para que as pessoas confiem que a obra de Deus vai prosperar aqui nessa igreja através da sua vida. E ele falando que algumas vezes ele me protegeu, e eu nem estava sabendo. E ele falava, tal dia uma pessoa comentou, e eu queria dizer para você, isso para você, que eu falei, olha, não é bem assim, confia, ele é o pastor da nossa igreja e tudo mais, sabe? Talvez o nosso orgulho pode fazer a gente se sentir meio ofendido com esse tipo de coisa, mas eu não senti isso. Eu me senti amado, eu me senti protegido. E foram situações como essa, queridos, que me ensinaram uma coisa que o próprio irmão Obedes, uma vez conversando comigo, ele me falou. E eu nunca me esqueci disso. Ele falou, André, ninguém faz nada sozinho nesta terra. Tudo que a gente consegue na nossa vida é através de relacionamentos. As pessoas mais capazes, as pessoas mais qualificadas, as pessoas mais inteligentes, elas não vão muito longe se elas não tiverem pessoas em torno dela, que cercam elas, que dão apoio a elas. Um círculo de relacionamento abençoado, que traz segurança, que traz proteção. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando e por que eu estou contando essas histórias, meus irmãos. Como eu sou grato a Deus por pessoas como essa na minha vida, eu poderia ficar mencionando outras aqui, mas sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus ele estava conversando com seus discípulos aqui em João capítulo 15, era exatamente isso que ele estava contando para os discípulos naquele momento. Ele estava falando, é como se ele estivesse falando com seus discípulos, olha, vocês acham que a nossa relação é uma relação funcional, é uma relação de trabalho. Nessa conversa, Jesus vira para eles e fala, olha, vocês estão aqui focados, me seguindo, comprometidos em andar comigo, em aprender comigo. Mas Jesus aqui em João capítulo 15, queridos, ele está sentado com seus discípulos e abrindo o coração, como que dizendo assim, olha, eu vou contar agora uma coisa para vocês que eu nunca contei e que vocês nunca souberam. E sabe qual é? Vocês sempre acharam que a nossa relação era uma relação de trabalho, de missão somente. A gente caminhando juntos, e vocês achando que o que nós estamos vivendo é um treinamento, porque logo, logo vocês vão se tornar meus braços direitos, meus apóstolos, meus enviados pelo mundo. Mas a verdade é que Jesus estava abrindo o coração para eles para dizer, mas queridos, antes de vocês serem meus discípulos, era importante que vocês se tornassem, em primeiro lugar, meus amigos. Meus amigos. Nós não poderíamos ir, Jesus não poderia ir muito longe com aqueles discípulos, por mais capacitados que eles fossem, se eles não tivessem uma relação de coração aberto. É por isso que em momentos como esse, Jesus, que era mestre, que era líder, que era Senhor, ele sentava em torno dos seus discípulos para abrir o coração. Sabe quantas vezes que eu falei tais coisas com vocês, era para proteger vocês. Sabe por quê? Que eu, às vezes, me retirei com vocês, só para conversar com vocês, ou para dar conselhos para vocês, era porque eu queria que a gente se tornasse amigos em primeiro lugar. Eu sempre quis isso, em primeiro lugar, amigos de verdade, e aí sim vocês poderão ser também meus discípulos. Sabe, gente, quando a gente pensa sobre a vida espiritual, a vida cristã, ela não é baseada em programações. Você não pode medir a qualidade da tua vida espiritual pelos cultos que você frequenta. Você não tem condições de medir a tua vida espiritual pela quantidade de reuniões de célula que você participa sem faltar. Todas essas coisas são muito importantes. Mas a nossa vida espiritual, ela é muito mais profunda, ela é muito mais íntima. Ela pode ser medida, o critério de avaliação da qualidade da nossa vida espiritual é a qualidade do nosso relacionamento. O nosso relacionamento, em primeiro lugar, com Jesus. Vida espiritual é isso, gente. Quando a gente fala sobre vida espiritual, essa expressão meio de igrejês, né? Você que está visitando a gente aqui, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? O que é esse negócio de vida espiritual, vida espiritual, vida espiritual?
Se você falar relacionamento com Jesus Cristo, é a mesma coisa. Comunhão com Jesus Cristo é a mesma coisa. É relacionamento. É relacionamento com Cristo em primeiro lugar. Mas também um relacionamento de a gente conhecer pessoas. E de a gente poder selar alianças com pessoas como amigos íntimos. Quando a gente olha para os 12 discípulos de Jesus no texto, eles eram bem diferentes uns dos outros. Completamente diferentes uns dos outros. Eles tinham temperamentos diferentes, eles tinham gostos diferentes, eles tinham idades diferentes. Era completamente diferente um do outro. E Jesus tinha um jeito especial de tratar com cada um deles. Jesus não padronizou os seus discípulos. A partir de agora vocês são os meus discípulos, então vocês têm que comer do mesmo jeito que eu como, vocês têm que falar do mesmo jeito que eu falo, vocês têm que gostar das mesmas coisas que eu gosto. Não. Jesus não fez esse tipo de violência com eles, tentando mudar quem eles eram, como Deus os criou. Jesus procurou lidar de uma maneira especial com cada um deles. Seja pela diferença de afinidade, seja pela forma como havia uma relação de confiança. Confiança, mas todos não eram discípulos iguais? Não, queridos. Haviam discípulos que confiavam mais em Jesus e discípulos que confiavam menos em Jesus. E Jesus lidava com eles, com cada um deles de uma forma. O nível de responsabilidade de cada um deles. Alguns, Jesus confiava de dar mais responsabilidade. Outros, Jesus dava menos responsabilidade. Mas todos eram os discípulos dele, iguais. Caminhavam com ele, Jesus convivia com eles. Mesmo eles sendo tão diferentes. Mas Jesus vira para os 12, mais ou menos afinidade, mais ou menos confiança, mais ou menos responsabilidade. Temperamento de um jeito, temperamento de outro jeito. Mas aos 12 Jesus vira para ele e chama eles de amigos. Se é mais amigo, menos amigo, se é amigo muito chegado, se é amigo menos chegado, enfim, não é isso que importa. O que importa é que eu considero vocês 12 como meus amigos. Como meus amigos. Falando desse negócio de temperamento, de personalidade, cada pessoa, cada um de nós aqui temos um temperamento diferente um do outro. Mesmo que a gente tenha o mesmo temperamento, mas as nuances desse temperamento, os aspectos, as características dos detalhes desse temperamento vão nos tornar um pouco diferentes um do outro. Portanto, queridos, o fato de a gente saber que nós somos diferentes, que nenhum de nós aqui é igual um ao outro, cada um vai ter um jeito diferente de conviver uns com os outros. Cada um vai ter aqui um jeito diferente de viver, na forma de viver amizade uns com os outros. E isso não tem nada de errado. Não é uma questão moral, entende? Que tem um jeito certo de ser amigo e um jeito errado de ser amigo. Eu estou falando com relação a comportamento, ok? A estilo, a jeito, né? Jeito natural de ser. Não estou falando aqui de questões morais, de caráter e tal, né? Claro, né? Mas não é disso que se trata, entende? Talvez, então, uma pessoa que, por exemplo, ela é muito conversadora. Ela gosta de bater papo, vai na casa do amigo e começa a conversar. E assim, à noite é uma criança. 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. O sol nasce e o papo está lá rendendo. Tem amigos que são assim. Tem amigos que meia hora de bater papo, ele já caiu com a cabeça para trás e já está roncando lá. Quem que é mais amigo do que quem? Não pode medir por causa disso, entende? Eu gosto de pescar, então eu só posso ser amigo de quem também gosta de pescar. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, e ele tinha 4 amigos pescadores, e ele não era muito chegado a pescar, tanto que quando ele foi fazer peixe na brasa para os seus discípulos, ele não foi pescar. Ele fez um milagre e fez o peixe aparecer na beira da praia. Ele não era da pescaria, mas ele tinha amigos que gostavam de pescar. Quem está certo e quem está errado, queridos? Tem pessoas, amigas, que no meio da sua amizade, elas gostam
de sair para fazer experiências. Ah, vamos passear, vamos conhecer um lugar diferente, vamos inventar um negócio, vamos descer para a praia, vamos sair junto. Ah, a gente está muito parado aqui, vamos para a praça, que seja. Enfim, e tem outros que já são mais caseiros, que não, vai dar trabalho, nós vamos andar, nós vamos ficar cansados, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom aqui, sentadinho, paradinho. A gente pega um iFood, alguma coisa, e fica aqui, vai ser maravilhoso. Quem que é mais amigo, quem que é menos amigo, gente? Não tem. E será que duas pessoas assim, diferentes dessa forma, nunca poderão ser amigas? Não tem nada a ver. Estes são os paradigmas, estes são os bloqueios que às vezes a gente cria na nossa mente, que a gente aprende no mundo aí fora, que muitas vezes se colocam como barreiras e que nos afastam das pessoas. Talvez o teu melhor amigo você ainda não conheceu. A tua melhor amiga você ainda nem conheceu essa pessoa. E talvez ela esteja somente à distância de você abrir o teu coração para se conectar com alguém que é diferente do jeito que você é. E tem um detalhe no meio disso muito importante. O nível de amizade que a gente tem com as pessoas, ele não vai ser determinado por essas quantidades de semelhanças que há entre as pessoas. Mas guarde isso, pelo quanto que os corações estão abertos um para o outro. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas se você chega e pergunta para alguém, você é amigo de fulano de tal? A pessoa chega e responde, sim, eu sou amigo dela. Tá, mas você é muito amigo ou é pouco amigo? Ela vai dar uma resposta baseado, sabe em quê? O nível de abertura que há entre os corações, de transparência que há entre um e outro. Para as pessoas que a gente não sente a liberdade para ser transparente, para a gente se abrir com elas, que a gente tem acesso ao coração delas, a gente normalmente afirma, eu sou amigo, mas não sou muito. Agora, as pessoas que a gente sente liberdade de a gente ser transparente, de falar o que a gente sente, de falar o que a gente pensa, a gente sente a segurança também de afirmar, essa pessoa é minha amiga de verdade, sabe? E a gente precisa aprender isso. E foi por isso que Jesus, nessa experiência, ele quis abrir o coração para os discípulos verem, uau, o mestre está sendo sincero, ele está sendo transparente, ele está falando coisas da intimidade do coração dele para a gente. Para que ele fez isso? Para aumentar o nível de amizade entre eles. Queridos, a visão de amizade que se tem do ponto de vista cristão não é igual à visão de amizade que se conhece nesse mundo que a gente vive. A amizade no padrão cristão vai nos mover, vai nos levar de um nível a outro. A amizade num fundamento cristão, num padrão cristão, sempre vai produzir mudança, transformação nas nossas vidas. A amizade que a gente aprende no padrão desse sistema, vamos dizer assim, do mundo em que a gente vive, da cultura do mundo em que a gente vive, ela normalmente vai ser voltada para a afirmação. Para a gente continuar fazendo aquilo que a gente tem feito, tem sido, enfim, para a gente se acomodar. Quando a gente observa o comportamento de Jesus, independente das diferenças de características pessoais, nas afinidades que ele tinha com cada um dos seus discípulos, a gente consegue aprender alguns padrões que Jesus adotou para ele construir uma amizade abençoada com seus discípulos. E eu quero pontuar um pouquinho isso aqui, algumas coisas que a gente enxerga nesse texto, mas que eu vou mencionar só de maneira breve, superficial, porque a maioria delas a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses com mais calma, com mais tranquilidade. Como que Jesus via a forma de ter uma amizade que abre porta para crescimento? A forma de viver uma amizade que abre portas para bênçãos junto com os seus discípulos. Tem algumas coisas. Primeira delas, eu vou aqui fazer algumas relações, ok? Algumas relações. Quando a gente olha de maneira geral, tá ok? Tem sempre exceções, então eu não estou me prendendo aqui nas exceções. Eu estou falando de maneira geral. Para o mundo aí afora,
A gente aprende com o mundo aí afora que eu sou amigo das pessoas desde que isso não me cause problemas. Então a gente aprende no mundo aí afora que quando um amigo ele começa a causar dificuldades para a gente, ele já não é mais amigo. Essa amizade tem que ser abandonada. Quando a gente vai ver a atitude de Jesus, ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer, a maior prova de amor é essa, de alguém dar a sua vida pelos seus próprios amigos. E ele chega no final, no último verso, e completa isso dizendo, o que eu ordeno a vocês é que vocês amem uns aos outros. No meio dos discípulos, gente, tinha discípulo que era teimoso, tinha discípulo que negou a ele, tinha discípulo que traiu a ele. E da mesma forma ele fala, amem-se uns aos outros. Não deixem de se amar uns aos outros. Viver a amizade no padrão cristão, queridos, vai sempre cobrar um preço, vai sempre exigir de nós um pouco mais de esforço, vai sempre exigir, demandar da gente uma prova, de uma disposição, até talvez de fazer um sacrifício por aquela vida, porque ela tem valor para Deus. Mas sabe mais uma coisa que a gente consegue comparar no padrão de Jesus com o padrão desse mundo? A gente vai aprender no mundo aí fora que amigo é aquele que apoia o outro amigo, mesmo quando ele está agindo certo ou agindo errado. Então, é um nível de amizade que a gente aprende no mundo aí fora, quase como que uma cumplicidade. Não tem um padrão de comportamento. O importante é um ajudar o outro, mesmo se estiver fazendo coisa errada, né? Aí a gente vai ver a atitude de Jesus, o padrão de comportamento de Jesus, e ele fala, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu ordeno a vocês. O padrão de comportamento cristão, ele permanece sempre o mesmo, independente da aprovação ou da reprovação de um outro amigo. Ah, você não é mais meu amigo porque você não está me ajudando a fazer isso que eu quero tanto fazer. E eu, como cristão, vou dizer, é exatamente porque eu sou teu amigo que eu não posso apoiar o que você está fazendo. Eu te amo como meu amigo, mas eu não posso afirmar, eu não posso te dar força para isso que você está querendo fazer, porque isso está errado. Porque Jesus diz para a gente fazer diferente. A gente aprende, queridos, no mundo aí fora, que amigo é aquele que conta história, amigo é aquele que conta piadas, é aquele que desabafa, mas que não precisa se preocupar em ficar dando lição, em ficar corrigindo. E a gente vai ver Jesus ensinar a gente a viver num outro padrão. Ele vira para os discípulos e fala, eu não chamo vocês de servos. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi de meu pai, eu dei a ser conhecido de vocês, para vocês. A diferença, queridos, entre colega e amigo, tem uma diferença, de colega para amigo. E sabe qual que é a diferença entre um colega e um amigo? É a abertura que há nos corações para contar sobre qualquer coisa, especialmente as coisas espirituais. E continuar sendo amigo mesmo assim, sabe? Os amigos, quando a gente começa a falar, grande parte dos nossos amigos, quando a gente começa a falar sobre a vida que a gente tem em Cristo, a amizade já fica abalada, o relacionamento já não é mais o mesmo. Amigos de verdade são aqueles que a gente tem essa abertura para falar aquilo que nós somos, a vida que nós temos, e a gente continuar nutrindo um relacionamento abençoado e saudável. Sabe a quarta coisa que a gente observa na comparação de Jesus com o padrão de amizade do mundo? A gente aprende no mundo aí fora que a amizade, ela surge sem esforço. A amizade verdadeira, ela acontece, deixa rolar, não esquenta a cabeça, se for para ser amigo, vai ser. Só que, gente, isso não é real. A maioria das boas amizades que existem, elas não aconteceram que nem pipoca estourando na panela. Elas aconteceram fruto de intencionalidade. Jesus, ele falou aqui nesse texto, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês. Jesus escolheu cada um deles. Jesus foi na direção de cada um deles. Falou, eu quero caminhar com você.
topa caminhar junto, topa nós nos tornarmos amigos. Ele foi intencional, ele fez de propósito. E falar a real para você, querida, a maioria das boas amizades, elas são iniciadas de propósito. Elas não acontecem que nem pipoca estourando na panela. Mas o que normalmente a gente quer e espera? Que as amizades, elas aconteçam sem nenhuma intenção. Que elas simplesmente surjam, que o melhor amigo da nossa vida caia de paraquedas no nosso colo. Mas isso não é real, não é assim que acontece. E aí a gente observar a quinta comparação que Jesus faz entre o padrão de amizade dele e o desse mundo. No mundo, a gente aprende que amigo, ele não incomoda e nem toca em assuntos polêmicos com outros amigos. Mas Jesus, ele vai dizer: eu os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que Jesus está querendo dizer? Eu quero ser amigo de vocês e compartilhar com vocês tudo aquilo que recebi de meu Pai, porque eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês deem fruto, eu quero que as orações de vocês sejam atendidas pelo Pai, que Ele conceda tudo aquilo que vocês quiserem, por vocês estarem vivendo cada vez mais no centro da vontade de Deus. É por isso que eu tenho cuidado de vocês. Um bom amigo, queridos, no padrão de Jesus, ele vai chamar. Um bom amigo no padrão de Jesus, ele vai estimular, ele vai algumas vezes até incomodar, ele vai ser até um pouco chato, sim. Por quê? Porque ele quer ver crescimento na vida do seu amigo, ele quer ver o seu amigo avançar, ele quer ver o seu amigo prosperar, ele quer ver o seu amigo romper, ele quer levar o seu amigo para o céu. O que adianta ter um amigo aqui na terra e quando Jesus voltar, a gente ir e os nossos bons amigos ficarem para trás, queridos? O amigo cristão de verdade, ele não aceita deixar os seus amigos para trás. Ele não se conforma em ver os seus amigos ficando para trás. Ele quer ver eles vivendo juntos essas bênçãos maravilhosas da aventura de caminhar com Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você nesse momento. Você pode ficar em pé, mais uma vez? Essa palavra está sendo entregue para cada um de nós nessa noite. Sabe por quê? Porque a gente está começando uma nova jornada que o Senhor está propondo a nós. Mas para viver ela, cada um precisa tomar uma decisão. Tem que se resolver no seu coração sobre a forma de se relacionar com as pessoas. Você pode escolher entre dois caminhos, basicamente. Você pode fazer a escolha, tomar a decisão por ter uma vida mais tranquila, não esquentar a cabeça, não querer se dar ao trabalho de fazer nenhum esforço por ninguém, sem ter que se sacrificar por nada, não querer incomodar a vida de ninguém, nem ter nenhuma incomodação na sua vida. Esse é um caminho. Se você quiser, você pode escolher esse caminho e viver dessa forma. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Se a tua escolha é viver no centro da vontade de Deus, a tua escolha é por viver uma vida no padrão celestial, então você escolherá também por estar disposta a partir de hoje. Em alguns momentos você vai ter que esquentar a cabeça por alguém. Em alguns momentos vão surgir situações em que você vai ver a necessidade de se sacrificar um pouquinho pela vida de alguém que Deus tem colocado em torno de você. A você se esforçar por alguém para ver as obras de Deus acontecendo na vida dessa pessoa. Talvez, queridos, escolher por esse caminho vai levar você a tentar uma vez e não vai dar certo. Tentar uma segunda vez e não vai. Tentar uma terceira vez e não vai. 4 vezes, 5 vezes, até ver o coração daquela pessoa se abrir. E você pacientemente
Porque o Senhor tem derramado do amor dele sobre o teu coração. Ele te amou primeiro, ele te escolheu primeiro. Portanto, a vida do cristão é fluir, é manifestar aquilo que o Senhor fez em primeiro lugar por você, por outra pessoa que Jesus ama tanto quanto te ama. Querido, querida, é claro que o caminho do padrão celestial, do padrão cristão, dá mais trabalho. É claro que dá. Se você não quer ter problemas, ter incomodação, escolha o outro caminho. Você vai ter uma vida mais tranquila. Mas lá na frente, só tem um desses caminhos que tem garantia de recompensa eterna. O Senhor Jesus nos diz: usem dos recursos que vocês têm para fazer novos amigos, para que estes amigos se encontrem com vocês nas mansões celestiais, para a vida eterna. Esse caminho de riqueza, ele dá trabalho, ele vai exigir da gente muitas vezes sacrifícios de amor. A gente negar a nós mesmos quando a gente queria extravasar, e o Espírito Santo vai falar ao coração: come mais 1 quilo de sal, anda mais 1 quilômetro juntos. Vale a pena, ainda vale a pena, ainda vale a pena. Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria nesse momento que você fizesse uma primeira oração de agradecimento. Sabe pelo que eu gostaria que você agradecesse? Eu tenho certeza que na tua vida teve pelo menos uma pessoa que não desistiu de você. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Quem foi essa pessoa? Agradeça a Deus pela vida dela nesse momento. Fala: Deus, eu te agradeço. Talvez eu não estaria aqui onde eu estou se não fosse fulano de tal. Como aquele meu amigo maluco no meu trabalho. Como o irmão Obedes. Como os meus pais. E tantas outras pessoas que não desistiram de mim, mas me amaram. Agradeça a Deus pelas vidas dessas pessoas. Elas foram anjos do Senhor na tua vida. Elas foram usadas por Deus para te abençoar. Queridos, honre ao Senhor pelas vidas dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para nós é que cada um de nós seja um discípulo fiel de Jesus. E que a gente faça outros discípulos. Mas para fazermos bons discípulos, a gente precisa desenvolver a capacidade de fazer boas amizades. E assim vai ser em nome de Jesus. Assim vai ser em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos viu primeiro, antes de nós te vermos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, antes que a gente te amasse. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu primeiro, antes da gente se escolher. O Senhor se esforçou, o Senhor se sacrificou, meu Pai. O Senhor pagou o preço, meu Deus. E hoje nós estamos aqui na tua presença, Senhor, te louvando com gratidão porque o teu amor é derramado sobre os nossos corações. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Pessoas, meu Pai, que foram anjos do Senhor na nossa vida. Pessoas que nos abençoaram, pessoas que nos livraram, pessoas que nos protegeram, meu Pai. Pessoas que nos ajudam a quebrar o orgulho, meu Deus, para a gente saber que hoje nós não estaríamos de pé se o Senhor não tivesse colocado essas pessoas na nossa vida, meu Deus. Obrigado, meu Pai. E, meu Deus, da mesma forma como um dia nós fomos abençoados por alguém, Pai, faz de mim uma bênção nas vidas de outras pessoas nessa terra. Meu Deus, faz de cada um de nós, meu Deus, uma bênção nas vidas de outras pessoas nessa terra. Pai, a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus, é para que essa capacidade, meu Pai, de construir relacionamentos profundos e saudáveis, de criar novas amizades, de construir novas pontes entre pessoas, meu Pai, ela seja desenvolvida, meu Pai, que a gente cresça, meu Pai, e a gente possa descobrir a bênçãos e oportunidades maravilhosas que o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas, meu Deus, com as novas pessoas que o Senhor colocará nas nossas vidas, ó Pai, com as pessoas que a gente já convive hoje e que nós teremos a oportunidade de a gente viver relacionamentos ainda mais abençoados, ainda mais profundos, ainda mais transparentes, Senhor, e a Tua glória se manifestar no nosso meio, quando nós amamos uns aos outros, meu Deus. Pai,
a cada pessoa que está aqui nessa noite, ou com a gente pela internet, meu Deus, e que está tomando essa decisão, meu Pai, de seguir o caminho do padrão de vida de Cristo, o padrão celestial, meu Deus, de estar disposto a se esforçar por alguém, de estar disposto, meu Pai, a pagar um preço por se conectar com alguém, meu Deus. Pai, atende, vem abençoar, meu Pai, leve essa pessoa, meu Pai, que ela receba, meu Deus, uma unção de sabedoria, meu Pai, que ela seja capacitada pelo Senhor, meu Deus, para se conectar com muitas outras pessoas, meu Pai, e viver relacionamentos muito ricos e muito abençoados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.